Oi meninas, tudo bem? Sejam bem-vindas ao primeiro Café, Prosa e Estilo. É com muita alegria que eu, Paula, estou inaugurando o Treino Onde Estiver com palestras de especialistas para vocês, tudo referente ao mundo feminino. E a nossa convidada de hoje é a Bruna Servilla, consultora de imagens. Nesse vídeo vocês vão ver a Bruna falando sobre mulheres reais. Mulheres querem praticidade, economizar tempo e energia na hora de escolher os seus looks. Então, para isso, ela vai demonstrar quais são os estilos de corpos que cada uma tem e a maneira certa e os erros mais comuns para cada estilo de corpo. Assistam o vídeo até o fim, que no final eu vou falar de uma condição especial exclusiva para vocês. Aqui. Eu coloquei o nome do nosso bate-papo, da nossa mini aula de estilo não tem tamanho, para a gente celebre o corpo que você vista para celebrar o corpo que você tem hoje, porque eu acredito que acho que o mundo que a gente vive hoje, as redes sociais, a quantidade de informação que a gente tem que estar sempre perseguindo uma versão melhor. Eu tenho que ser melhor, eu tenho que chegar no corpo ideal, só que esse corpo ideal, ele nunca chega. Essa melhor versão, ela nunca chega, justamente porque é um trabalho contínuo. A nossa melhor versão é a versão que a gente está agora. Então, e amanhã, o ano que vem, vai ser a nossa melhor versão de novo, mas daqui a 10 anos a gente ainda vai estar buscando a nossa melhor versão. Porque a gente não pode parar. É o treino que a Paula falou. Você fica um pouquinho sem treinar, você não vai ter mais o resultado. Então, é um trabalho contínuo. E uma das maiores queixas das minhas clientes, quando elas chegam para mim para consultoria de imagem, é a questão do corpo. Porque eu não me sinto bem, porque minha coxa é muito grossa, meu braço é muito grande. Porque eu não gosto do meu quadril, acho meu quadril muito largo, meu seio muito grande ou muito pequeno, e eu não me sinto confortável para me vestir. E a minha função é tentar mostrar para vocês que todas nós temos o corpo ideal para viver. A gente pode melhorar, a gente tem que melhorar, né? Nosso objetivo treinando, eu treino também, tá, gente? Sou assídua da academia Paulinha V. E eu sei que é um processo que eu não vou poder parar. A gente não vai poder parar de treinar nunca. Só que o resultado do treino, ele vem a longo prazo. Você não treina hoje, você já sai ali olhando no espelho e fala assim, nossa, olha aqui, já cheguei onde eu queria, agora pronto, parei. Não, é para sempre e o resultado vem a longo prazo. Mas o vestir, não. Quando a gente se veste de acordo com o nosso corpo, com as características que a gente quer realçar na gente, a gente consegue olhar por isso e falar assim, poxa, eu gosto disso que eu tô vendo. Nossa, como tá legal. E isso influencia muito no processo do treino também, para a gente se sentir mais motivada para continuar treinando. Porque se você olha para o espelho e você não gosta do que você vê, você fala assim, mas eu nem tô tendo resultado no treino. Para que eu vou continuar? Não quero mais. Agora, se você usa o processo do vestir como um complemento do processo do treino para evoluir o nosso corpo, para melhorar o nosso corpo, fica tudo muito mais fácil. Uma coisa vai ajudando a outra, são coisas complementares. E eu acredito muito nisso, que a forma como eu até falo que a forma como a gente se veste muda a forma como a gente se sente. Então, a forma como a gente se vê no espelho, como a gente se enxerga, tem o poder de transformar o nosso dia, a nossa confiança e, consequentemente, a nossa força de vontade para fazer aquele treino no dia que a gente não quer treinar, que a gente não está disposta a treinar. E conhecer o nosso corpo, usar as peças que valorizam o nosso corpo, o nosso biotipo, porque independente do nosso tamanho, altura, peso, a gente pode sim se vestir com muito estilo. Então, a gente pode se vestir para o corpo que a gente tem, enquanto a gente está ali tentando ter o corpo que a gente quer. Ou mesmo que a gente esteja só treinando por saúde, a gente pode se vestir para o corpo que a gente tem hoje para celebrar, porque afinal de contas, o nosso corpo é a nossa casa. E eu acho que a nossa missão é se olhar com amor e se sentir bem dentro do nosso corpo, valorizando aquilo que a gente tem de melhor. Pode passar, Paulinha. Então, ao invés da gente pensar que eu vou, quando eu tiver aquela coxa grossa, aí eu vou usar aquela saia X. Quando a minha perna estiver mais fina, eu vou usar o short Y. Não, mas quando eu emagrecer, aí eu vou usar aquele vestidinho. Aí eu vou me permitir usar um vestido. Por que não entender o nosso corpo, saber aquilo, ver aquilo que nos incomoda, pensar quais são as coisas que eu olho no espelho que, eu não gosto muito,
mas eu consigo melhorar visualmente através do que eu vou vestir e escolher as peças certas para esse corpo. Então, entender o que funciona melhor para a gente. Acho que a primeira coisa é entender o nosso corpo, conhecer o nosso corpo, entender as características, o formato do nosso corpo, as características secundárias, que meu braço ele é mais larguinho. Eu, por exemplo, eu fiz recentemente um processo, eu fiz uma cirurgia grande, eu fiz abdominoplastia para fechar diástase, porque minha diástase estava muito grande, e eu estava muito sem cintura. E agora, mesmo depois da cirurgia, por conta dos treinos e de fortalecer bastante o core, eu fico mais quadradinha. Eu tenho a cintura, mas uma cintura não muito marcada. Como é que eu posso fazer essa cintura aparecer? É uma coisa que eu não gosto tanto, eu gosto da cinturinha mais fina. Como é que eu faço a cintura parecer um pouco maior? Ou como é que eu faço a minha coxa não ficar tão evidente? Porque às vezes eu coloco umas calças e eu falo assim, gente, mas parece que eu sou só uma par de perna andando. Como é que eu faço para melhorar isso e me sentir bem comigo, me sentir confortável? Porque quando a gente se sente confortável dentro do que a gente está vestindo, a gente não se importa com a opinião do outro. O outro pode falar, nossa, mas não tá bom. Eu não tô nem aí. Meu marido fala assim, nossa, que sapato horroroso. Você vai sair com esse sapato feio? Eu falo, vou, porque eu gosto, porque eu me sinto bem, porque eu me sinto eu. Então, é trabalhar essa nossa autoconfiança através do vestir. Pode passar, Paulinha. Então, exatamente o que eu falei aqui, que é entender as nossas características individuais, nos ensina a nos vestir para o nosso corpo de agora. Então, não precisa esperar chegar no corpo dos sonhos lá no futuro, ou, eu quero emagrecer, ou eu quero ganhar massa, eu quero ter um corpão. A gente não precisa, a gente pode usar estratégias para o corpo que a gente tem hoje, para que a gente se vista com segurança para o agora. E aí a gente vai falar, então, sobre os biotipos. Então, por que eu resolvi falar sobre os biotipos aqui? Porque eu acho que tem tudo a ver com esse universo fitness da Paula, com os treinos, com essa questão da aula, de afinar a cintura no LPF, de ganhar massa, de qualidade de vida mesmo. E eu acho que é um tema que a gente consegue englobar bastante coisa. Dentro da consultoria de imagem, eu faço essa análise do biotipo e eu recomendo as melhores roupas para cada biotipo. E isso entendendo a minha cliente. Então, ela vai falar para mim, olha, mas eu não ligo para essa coisa de harmonia. Tá, se você não liga para a questão de harmonia, então tá tudo bem. Então, a gente não vai focar tanto em trazer harmonia para o seu corpo. Mas se você se importa com a harmonia, com a questão da proporção, então a gente vai entender quais são as melhores roupas para cada um dos biotipos. E aí a gente tem ferramentas para ajudar a gente a escolher as melhores roupas para o nosso corpo, para o nosso biotipo, que são as cores, as estampas, as modelagens, os tecidos, os acessórios, tudo que a gente usa influencia. Então, por exemplo, eu não estou usando essa blusa aqui aleatoriamente, eu escolhi essa blusa de propósito. Por quê? Porque é uma blusa que tem manga bufante, ela tem volume, ela é fechada e ela tem essas aplicações das bolinhas que são em alto relevo. Gente, tem alguém descendo, tá? A qualquer momento aparece uma das crianças aqui. Desculpa se isso acontecer. Por que eu tô usando essa blusa? Porque ela traz volume aqui em cima. Não que eu não tenha volume, mas para mostrar que uma forma de trazer volume para a parte de cima, de chamar a atenção para a parte de cima, é escolher uma peça com mais textura, com mais estampa, com mais volume. Então, dificilmente eu chegaria aqui numa apresentação que eu estou daqui para cima, que o rosto é a parte focal, e vocês não prestariam atenção na blusa. Talvez não de forma consciente, mas inconscientemente, o volume ficaria aqui. E a gente vai falar muito sobre essa questão do volume, das estampas, das texturas, como isso aumenta ou diminui a nossa proporção para encaixar isso no nosso biotipo. Vou ensinar vocês também a descobrirem o biotipo de vocês, se vocês conseguirem fazer isso em casa. E aí, com tudo que eu explicar aqui, vocês vão ter um norte para entender quais são as melhores peças, qual o melhor modelo de calça, qual que é o melhor modelo de blusa, de estampa, de tecido para o biotipo de vocês, para valorizar o biotipo de vocês. E aí eu gosto de ressaltar, eu fiz até em caixa alta aqui, que é muito importante que a gente vai ver aqui se aplica para mulheres que querem buscar harmonia. A harmonia é o quê? Proporção. É trazer proporção. Proporção é, se eu tenho um tamanho em cima, eu tenho
um tamanho igual embaixo, muito similar, que é para eu ter proporção, harmonia. Para as mulheres que, assim, eu quero ser diferente, aí a gente entra um pouco ali no universo dos estilos. Se eu quero ser mais dramática, sabe? Eu quero ser mais autêntica, eu não tô nem aí se meu corpo vai parecer que eu tenho mais quadril ou se eu tenho mais ombro, eu não ligo para isso. Então, para essas mulheres, a proporção não vai se encaixar tanto. Mas para as mulheres que querem trazer harmonia para as proporções, para proporção corporal, sim. E aí a gente vai falar que não tem regras, não estou aqui para impor regras e faça isso ou faça aquilo. O que a gente tem aqui é o norte, né? São orientações, é uma direção para que vocês apliquem de acordo com aquilo que vocês desejam para a vida de vocês. Ah, eu quero me vestir com mais harmonia, porque eu quero parecer mais proporcional. Então eu vou aplicar a minha vida. Não, eu não quero, eu quero ser mais estilosa, eu quero ser diferente. Então eu não vou me encaixar tanto dentro ali dos biotipos, não vou usar tanto essas regrinhas. Um exemplo, tive uma cliente e ela tem o quadril mais largo do que os ombros. E o quadril para ela não era uma questão, mas ela já tem um estilo mais dramático. Então ela já gosta de roupas mais amplas, então as camisas maiores, as calças maiores. Então para ela não é uma questão se o quadril dela vai parecer maior, se o ombro dela vai parecer maior ou não. Então, por quê? Porque o estilo dela sobressaiu a questão do biotipo. Eu me importo mais com o meu estilo, com a estrutura da peça, se ela vai representar o meu estilo, quem eu sou, do que se eu estou trazendo harmonia, se eu estou parecendo com a cintura marcada ou não. E aí, de novo, né, não vamos por rótulos, porque daí as pessoas falam assim, porque você não pode usar as formas geométricas, você não pode pôr as pessoas em caixinhas. Gente, isso não é pôr as pessoas em caixinhas, não é por rótulos. Mas fica muito difícil explicar para as pessoas o que é um biotipo proporcional ou um biotipo que o ombro é mais largo do que o quadril, se eu falo vagamente. Então, quando a gente fala das formas geométricas, fica muito mais fácil da gente assimilar, da gente fazer essa correlação no nosso cérebro e entender. Porque quando a gente fala triângulo, a gente já vê a imagem do triângulo. Então, você consegue ver que o triângulo de base, embaixo, ele vai ser mais largo do que a parte de cima. Então, a gente já consegue pensar, um corpo que é assim, é um corpo que tem um quadril mais largo. Então, a gente vai trazer as formas geométricas aqui para facilitar o nosso entendimento. Mas não assim, olha, eu sou uma ampulheta. Porque, por exemplo, no meu caso, eu tô ali entre a ampulheta e o retângulo, eu não sou nenhum nem outro. Eu tenho a cintura, mas a minha cintura não é extremamente marcada, aquela cinturinha fininha, como muitas mulheres têm. Mas eu não sou completamente retinha. Então, eu sei ali que eu tenho proporcionalmente quadril e ombro alinhado, eu tenho a cintura fina, mas não tão fina. E que se eu quiser parecer mais como uma ampulheta, eu tenho que valorizar mais a minha cintura, deixar ela mais fininha, mais marcada. E aí a gente tem aqui os 5 biotipos. Eu trouxe aqui uma menininha aqui, eu não tenho nome para ela. Se vocês tiverem nome para ela depois, aí vocês me dão sugestões. É a primeira vez que eu vou usá-la. Ela é velhinha, já é uma senhora, uma senhorinha, mas é a primeira vez que eu vou usá-la. Porque aqui a gente, eu não, acho que a Paula vai saber por conta da formação. Tem um nome esse bonequinho aqui, ele é todo proporcional, ele tem toda a estrutura proporcional. A gente usa eu fiz design de interiores e a gente usa muito isso daqui para questão de escala, para saber o que é proporcional ou não. Então eu peguei aqui a moça, vou chamar ela de Gerluce, por causa da moça da novela, que eu lembrei desse nome agora. E aí a gente tem ela aqui com os ombros, quadril alinhado e a cinturinha aqui bem marcada. E eu fiz aqui um recorte da forma geométrica da ampulheta, para explicar para vocês a ampulheta. Então, quando a gente pensa num corpo ampulheta, a gente vai ter o quê? Ombros e quadris na mesma linha, eles estão alinhados. E a cintura mais fininha, mais marcada. Proporcionalmente, de acordo com os estudos, esse é o corpo mais proporcional, é o corpo que as mulheres querem se encaixar melhor. Eu quero ter a cintura mais fina, eu não quero o quadril muito grande, eu não quero o ombro muito grande. E então esse é o corpo ampulheta. Então é o corpo que geralmente a gente
traz todos os outros biotipos para esse aqui. Por quê? Porque com a cintura mais fina, a gente acaba tendo mais feminilidade, a gente realça as nossas curvas, então a gente fica mais feminina, a gente fica aquela coisa mais mulher brasileira, que é o corpo violão. Então, esse é o corpo ampulheta. Depois do ampulheta, a gente tem o retangular. O retangular é muito comum para as mulheres bem magrinhas. Porque geralmente as mulheres do ampulheta, elas têm um pouquinho mais de bumbum, elas têm aquele bumbum mais cheinho, mais volumoso, que faz com que fique mais alinhado com o ombro. Já as mulheres bem magrinhas, geralmente elas têm o ombro alinhado com o quadril, mas elas não têm cintura. Então, assim, aquela bem retinho, porque ela é tão magrinha que vai tudo acompanhando ali, não é tão curvilínea. O que a gente tenta para esse corpo? Trazer a cintura. Então, a gente vai usar ali ilusão de ótica para que essa cintura fique mais marcada e traga mais feminilidade. Que é o meu caso. Depois da cirurgia eu fiquei bem quadradinha. Então hoje eu tenho que marcar mais a minha cintura. Depois a gente vai para o triângulo de base. O triângulo é muito mulher brasileira, porque nós temos tendência a ter mais quadril do que seio. O peito a gente compra, né? Meu, no caso, também é comprado. Que Deus não deu, a gente foi lá e comprou. Então, o triângulo de base, ele vai ter o quê? O quadril, a linha do quadril, ela vai ser mais larga do que o ombro. Então, aí a gente tem aqui uma certa desproporção, porque aqui tá maior. Então, se aqui tá maior do que aqui, quando eu vejo alguém, para que parte eu vou olhar primeiro? Para o quadril, que é a maior parte. E qual estratégia que a gente vai usar? A gente vai trazer volume para a parte de cima, porque se eu trago volume para a parte de cima, eu viro o quê? A ampulheta, que são 2 triângulos, um em cima do outro. Então, se a gente traz o volume aqui para cima, a gente faz com que tudo fique proporcional. Então, você não fica mais com aquela sensação de que o quadril é muito grande. Já o triângulo invertido é o oposto, é o corpo das americanas e muito das europeias também. Elas já tendem a ter mais seio, enquanto nós brasileiras temos mais bumbum. As gringas, vou falar gringas para meio que generalizar, europeias e americanas, elas têm muito seio. E para sustentar o seio, você precisa ter as costas mais largas. Você não consegue ter um seio enorme se as suas costas não tiverem estrutura mais larga. Então, o que acontece? Elas têm essa parte dos ombros mais largas em relação ao quadril. Então, elas vão afunilando. Então, é muito comum que elas tenham muito seio, costas mais largas e as pernas mais finas e bumbum menor também. E aí, a gente vai fazer o oposto. A gente vai trazer volume para a parte de baixo, porque trazendo volume para a parte de baixo, a gente cria de novo a ampulheta, e aí a gente não foca só na parte de cima, como se tivesse só a parte de cima do corpo da pessoa. E aí temos o corpo oval. Espera que o oval caiu aqui, o papel. Aí, pronto. E aí a gente tem o oval. O oval é aquele corpo que, quando a gente pensa, ele tem os ombros alinhados com o quadril, mas a cintura, ela sai para fora, ao invés dela ficar retinha, como retangular, ou para dentro, como da ampulheta, ela dá aquela voltinha aqui. Então, o que acontece? A pessoa, quando ela engorda, ela tende a engordar mais na região abdominal. Enquanto a ampulheta, ela meio que ganha volume, gordura, peso, meio que proporcionalmente em todo o corpo da estrutura oval, ele vai tender a ter mais gordura aqui na região abdominal. O triângulo de base, né, que é o triângulo, esse aqui, peraí. Ele vai ganhar mais gordura onde, geralmente? No quadril. Porque é a estrutura do corpo. Não tem como a gente lutar contra a estrutura do nosso corpo. Já o triângulo invertido vai ganhar mais gordura onde? Nos seios. Quando engorda, tem muita gente que fala assim, nossa, eu engordei. Quando eu engordo, a primeira coisa que cresce em mim é o seio. A gente ganha gordura de forma geral, mas tem áreas do nosso corpo que vão sobressair, porque é a questão da nossa estrutura, da nossa genética. E tentar brigar com essa genética, com a nossa estrutura, só vai deixar a gente frustrada, porque a gente não tem como mudar a nossa estrutura, o nosso osso, o nosso corpo, e escolher onde a gente quer ganhar mais gordura ou não. Então, por isso, entender o nosso biotipo e as nossas características é tão importante para que a gente se vista para trazer harmonia, para que a gente não se sinta, nossa, eu tô com meu peito tá muito maior. Parece que eu sou só um peito, que eu sou só um par de coxas. Então, é por isso que é importante que a gente entenda o nosso corpo
para fazer as melhores escolhas de roupa para a gente. Então, aqui eu vou fazer um resuminho para vocês de todos os biotipos. Basicamente, eu já falei as características principais de cada um dos biotipos e como é que a gente faz para equilibrá-los, para trazer proporção visual para eles. E vou colocar algumas dicas de aposte e evite, que é, vamos lá, vamos falar aqui da ampulheta. Ampulheta, ombro e quadril alinhado, cintura mais definida e importante também, né? Quando a gente tá vendo um corpo ali, pensar, ele não vai ser exatamente assim. Então, a gente não vai ter aquela cintura super fina. É o olhar e, tipo, o que que você vê? Olha, eu vejo o ombro e quadril alinhado e a cintura um pouquinho mais fina. Ah, então é uma ampulheta. Por que é importante vocês saberem isso? Porque quando vocês forem analisar o biotipo de vocês, talvez vocês só vejam um retângulo. Porque nem todas nós vamos ter a cintura super marcada. Mas a gente vai ter a cinturinha ali, tá? O ponto forte desse biotipo é a cintura. Então, roupas acinturadas, tudo que for com cinto, coisas que marquem a região mais fina do corpo da ampulheta, vai trazer mais feminilidade e proporção, porque ombros e quadris vão parecer ainda mais alinhados com a cintura mais fina. E aí, aqui as dicas de aposte e evite. Então, blusas mais justas funcionam muito, calças de cintura alta, blazers e casacos mais acinturados, saias, né, marcando a cintura e soltando, ou mesmo as tubinhos mais retas. É um corpo que praticamente consegue vestir qualquer tipo de peça. Por quê? Porque ele já é proporcional. Então, o que a gente evita para ampulheta? Peças muito largas, muito retas, que vão tirar essa feminilidade, as curvas, que vão esconder as curvas desse corpo. Ou que vão trazer muito volume ou para a parte de cima ou para a parte de baixo. Exemplo. Muitas mulheres do biotipo ampulheta acham que são o triângulo de base, que o quadril é mais largo do que os ombros. Por quê? Porque usa a parte de baixo muito justa, com a parte de cima muito justa. Então, se a gente pensar numa calça skinny, você colocou uma calça skinny super justa, um topzinho super justo, quando você olhar ali, é normal que o seu quadril, ele fique em evidência. Então, você vai ter a sensação de que você tem um quadril mais largo. Se você olhar de cima para baixo, então, você vai ter essa sensação mais ainda, porque você não está vendo a parte de cima. Mas, não necessariamente, você é um triângulo, um corpo que tem o quadril mais largo do que os ombros. É a roupa muito justa embaixo que tá te dando essa sensação. Porque ela cria essa desproporção, porque tá muito justo, ela afunila. Porque a nossa perna é normal, né, gente? A perna ela vai ser mais gordinha aqui e ela vai afunilando, ela vai ficando mais fina. Algumas pessoas vão ter a parte ali da panturrilha mais fininha do que outras, e aí vai dar mais ainda essa sensação de que o quadril é largo, mas não é. É a roupa que faz com que a gente tenha essa sensação. Aqui alguns exemplos, né, de cintura marcada, de biotipo, e aí vocês podem notar que eu coloquei modelos aqui plus size também para reforçar isso. Não é porque a pessoa é plus size que ela não pode ser ampulheta. O biotipo, ele, de novo, estilo não tem tamanho. O biotipo não necessariamente vai fazer com que uma pessoa super magrinha seja ampulheta. Ela pode ser um retângulo, ela pode ser um triângulo de base e ela pode ser oval. E aí a gente tende a achar que a pessoa que ela é plus size, ela necessariamente vai ser oval. E não. Se ela tiver a proporção, se o corpo dela for assim, ela tiver ali a marcação, a cintura, ela pode ser qualquer um dos outros biotipos. Retangular, ombros e quadril alinhado, pouca cintura. É muito comum ter menos volume nos seios e nos glúteos. Por quê? Porque aquele corpinho mais magro, mais sequinho. Então, não tem tanta cintura, não vai ter tanto volume nem em cima, nem embaixo. Qual que é a técnica que a gente vai trazer aqui? Lembrando que a gente está querendo trazer mais próximo da ampulheta, que é o corpo mais curvilíneo. A gente vai usar blusas transpassadas, que são aquelas tipo envelope, peças mais acinturadas, a terceira peça aberta, porque quando eu uso a terceira peça aberta, eu crio ali uma linha imaginária que faz parecer que a pessoa tem uma cintura. O efeito blusê, que é colocar a blusa por dentro da calça e dar aquela soltadinha, porque daí você segura a calça ali na cintura, a blusa fica mais soltinha, então você cria um volume na parte de cima e cria uma cintura que às vezes não existe ali. Chamar atenção para o rosto e para o colo.
e saias acinturadas com leve volume e blusas fluidas. Por quê? Porque daí a gente põe volume em cima, volume embaixo e marca a cintura. O que a gente vai evitar? Casaco muito curto, terminando na linha da parte de baixo. Então, assim, começou a calça. Se a calça começa aqui e o casaco termina aqui, eu tô deixando o retângulo. O casaco tá terminando retinho aqui, a calça começa aqui, cadê a cintura? Evitar de sacar a cintura com cintos que contrastem com a roupa, porque quando eu coloco um cinto numa cor diferente da roupa, eu chamo atenção para ele. E aí ele vai o quê? Ele vai parecer mais largo, ele não vai trazer sensação de cintura mais fina. E peças muito justas, porque peças muito justas vão realçar ali o formato retangular do corpo. Pode passar, Paula. E aqui algumas fotografias, algumas imagens de mulheres com corpos retangulares, mas que conseguem equilibrar. Então, a gente tem ali, ó, o vestido transpassado com a cinturinha, a calça com volume embaixo e a blusa também com volume em cima, o macacão também acinturado com voluminho ali soltinho e mais também solto no quadril. E o efeito blusê na quarta e na quinta foto, ó, a calça mais justinha e a camisa mais solta, criando ali a sensação de cintura. Triângulo de base, o famoso quadril mais largo, que é muito comum na mulher brasileira. É o quadril mais largo em relação aos ombros. Geralmente o bumbum é maior, as coxas são mais grossas, as pernas são mais grossas e os seios são menores. Isso não é regra, tá? É só uma direção mesmo. O que a gente busca para harmonizar esse corpo? Trazer volume para a parte de cima, para que quando a gente olha, a gente veja harmônico, né? Proporcional. Então, a gente vai usar o quê? Linhas horizontais na região dos ombros. Por quê? Linha horizontal expande, deixa a gente mais larga. Se embaixo eu já sou mais larga naturalmente, na parte de cima eu quero trazer essa mesma sensação. Então, vou usar ali linhas horizontais. Decote de ombro a ombro, porque a linha do decote também cria essa ilusão de que estamos mais largas em cima. Mais volume na parte de cima, então colar volumoso, brinco volumoso, porque você traz essa atenção para a parte de cima. Para a parte de baixo, a gente vai pensar em calças mais retas, calça flare, evitar as calças skinny, porque realmente elas vão afunilar. Mas uma opção para usar skinny, para quem tem um quadril mais largo, é usar uma terceira peça alongada, que cobre o quadril. Cobriu a linha do quadril, ela vai criar aquele retinho ali no meio, vai manter a cintura, porque vai estar ali aberta, e você vai conseguir continuar usando a calça skinny do mesmo jeito, porque o seu quadril não vai ficar em evidência, ele vai estar ali coberto pela terceira peça. E partes de cima com tecido, com textura ou brilho. Por quê? Estampa na parte de cima, estampas grandes, textura, brilho, tudo que for mais intenso, cores mais vivas na parte de cima, vai chamar atenção para a parte de cima e vai fazer parecer maior. O que a gente vai evitar? Bolsos ou detalhes na altura do quadril, cintos e faixas marcando, então esses lenços que as mulheres estão usando agora na cintura, aquele truque de styling para dar aquele charme, lindo, maravilhoso, mas para quem tem o quadril mais largo, ele vai chamar mais atenção para aquela região. Se você não tem problema, se joga, mas se não é uma coisa que você se sente confortável, ele realmente vai trazer essa sensação de quadril mais largo. Bolsas transpassadas, crossbodies, ou bolsas que parem aqui. Por quê? Porque ela para bem ali do lado do quadril. E aí, a hora que a gente olha, a gente fala assim, nossa, mas aí o corpo tá assim, ainda tem mais um voluminho da bolsa ali. Então, também pode ser uma questão. E peças muito justas na região do quadril. Tudo que for muito justo no bumbum, tipo, afunilou aquela saia que faz assim, daí ela afunila aqui, vai fazer com que o quadril pareça maior, especialmente se na parte de cima tiver mais justo. Então, aqui a gente consegue ver, ó, primeira foto, tá com a calça, tem o quadril ali, mas também tem volume na parte de cima, na blusa que tá mais soltinha e também está numa cor mais clara. O vestido acinturado, soltinho no quadril. As listras verticais em cima, que chamam mais atenção para a parte de cima e faz parecer que a parte de cima tem o mesmo tamanho que a parte de baixo. E a terceira peça alongada ali com a calça skinny, que é uma sugestão para quem quer continuar usando a skinny, que é uma calça prática. Triângulo invertido, que é o oposto do triângulo de base, ombros mais largos. Então, geralmente tem mais seio, não necessariamente, mas geralmente, por quê? Porque para sustentar os seios grandes a gente precisa de costas mais largas. E o quadril é mais fininho, então vai afunilando. O que a gente vai apostar? Parte de baixo da roupa, a gente vai tentar cor mais clara ou cor intensa. Por quê? Porque
A gente quer volume na parte de baixo. A gente vai usar brilho, a gente vai fazer o oposto do triângulo de base. A gente vai usar listra horizontal, a gente vai usar brilho, a gente vai usar estampa, tudo na parte de baixo. A gente vai usar saias mais fluidas, plissadas, evasê, porque elas vão trazer esse volume. Vai por detalhe ali no quadril, o lenço super funciona para esse biotipo, porque vai trazer volume ali também. E calças com pregas, pantalonas, elas também vão ajudar bastante a trazer volume para essa área. Perdão. Evitar o quê? Detalhes nos ombros. Então, esse tipo de blusa que eu estou usando aqui, ele tem o quê? Ele tem a manga bufante, então ele deixa aqui essa parte mais volumosa. Então, a gente vai evitar detalhe nos ombros, manga bufante, ombreira, estampas grandes na parte de cima, cor mais intensa ou cor mais clara na parte de cima, colares volumosos ou até as chokers mais largas, porque elas criam um bloco aqui, elas criam uma linha que acaba trazendo atenção para esse lado e fazendo a parte de cima parecer maior do que a de baixo, e calças muito justas e afuniladas, que só vão realçar a largura dos ombros maior do que a do quadril. E aqui alguns exemplos, né, de algumas fotos que a gente consegue ver, ó, os babados na saia na parte de baixo, a estampa na parte de baixo, a calça mais larga, com prega, tudo isso para trazer esse volume e não parecer aquele corpo mais afunilado. E por último, né, e eu acho que é o mais complexo para a gente, que as mulheres têm mais dificuldade, complexo no sentido delas terem mais dificuldade de encontrar as roupas, é o corpo oval. É um corpo mais arredondado, é aquele que vai ganhar gordurinha em todo lugar, então, assim, engorda no geral. Minha mãe tinha esse corpo, e para harmonizar esse biotipo, a gente vai fazer o quê? A gente vai tentar alongar, porque quanto mais alta eu pareço, mais fina eu também pareço, né? Então, esse é uma das estratégias que a gente vai usar. E como que a gente vai fazer? Casacos alongados, então casacos mais longos vão dar essa sensação de que a pessoa está maior. Decote V, gente, decote V é uma coisa assim ótima, porque ela mostra aqui a parte mais fina do nosso pescoço, então faz parecer que a gente está mais alta também. Isso para todos os biotipos, tá? Detalhes que criem linhas verticais. Então, quanto mais linha vertical eu tenho, costuras ou estampas ou zippers para o corpo oval, mais longilínea eu pareço, menos eu realço a parte ovalada do corpo. Look monocromático, por quê? Porque quando a gente não tem quebra de cor, quando a gente tem uma cor só, a gente também parece mais alta. Sapatos de bico fino e sapatos nude, que não contrastem com a pele e com a roupa, porque o nude também, ele não cria o bloco ali no pé, então ele faz você parecer mais alta. Evitar estampas e padronagens muito grandes ou espaçadas. Então, esse tipo de blusa que eu tô aqui não é uma coisa legal para um corpo oval. Colares muito volumosos, volumes ou detalhes que chamem atenção para a região central do corpo. E aí a gente pensa num cinto. Se eu coloco um cinto, e aí o cinto tem ali uma fivela enorme ali no meio, o olhar vai ser direcionado para aquele cinto, que é justamente a região que é maior e vai ficar parecendo maior. E peças muito justas na parte inferior, na parte de baixo. Porque daí o que acontece? Vai ficar o oval aqui em cima e vai afunilar aqui embaixo. Então, essas são algumas das estratégias que a gente usa para o corpo oval. E aqui a gente tem algumas fotos. Então, assim, é completamente possível se vestir bem, mesmo tendo um corpo oval. Que as mulheres, não, mas eu tenho um corpo oval, eu não consigo me vestir. Consegue, porque é justamente saber quais são as melhores peças, a estratégia certa para que você se vista com estilo. Uma estratégia que a gente usa muito é dessa última foto, que é prender a blusa aqui na frente só e deixar ela soltinha. Por quê? Porque ela cria essa linha, como se fosse um Vzinho. Então, ela faz parecer que você vai criando uma outra linha ali e você fica mais longilínea e chama menos atenção para a região abdominal. E agora que a gente conhece os biotipos, que a gente entendeu os biotipos, a gente vai descobrir o nosso biotipo. Não é difícil, é uma questão de observação mesmo. Vocês podem fazer da forma que eu orientei aqui, é a forma que eu faço para as minhas clientes, e é como eu mostro para elas: olha, o seu biotipo é assim, e olha as linhas aqui, mas vocês não precisam fazer dessa forma se vocês não quiserem. Basta tirar a foto e observar se vocês acharem mais fácil, tá? Quais são as instruções? Essas são exatamente as instruções que eu passo para as minhas clientes, que é tirar uma foto de corpo de frente, tipo essas fotos que a gente tira para avaliação da academia, para ver nossa evolução corporal. Tirar uma foto de frente
E aí, o que a gente vai pensar? Se eu tô com fundo branco, o ideal é que eu use uma roupa escura para contrastar, que fica mais fácil de ver. E se eu tô com fundo escuro, usar uma roupa mais clara. Por quê? Porque senão, se a gente está numa parede branca, a gente põe uma roupa branca, a gente não consegue ver direito a linha do corpo. Então, esse contraste é interessante para a gente conseguir avaliar. Então, não usar roupa estampada na hora de fazer a foto, tentar manter as mãos um pouco afastadas, como na foto, e tirar foto de frente. Porque às vezes a gente acaba, o ângulo do celular, ele pode enganar. É aquela coisa, quando a gente olha de cima para baixo, a gente vê a nossa coxa enorme. Então, mesma coisa, o celular precisa estar retinho, tá? Tirou a foto, o que a gente vai fazer? Pode passar, Paula. Com as fotos tiradas no próprio celular, ó, esse é meu corpo, tá, gente? Não é de nenhuma cliente. Só cortei minha cara porque estava muito desgracenta. Com as fotos tiradas com o celular mesmo, você pode usar um editor de foto. Aqui eu uso o Canva porque eu estou criando a apresentação. Mas dá para fazer ali nos stories mesmo. Você faz uma linha com a letra I dentro dos stories, ou usando traço, ou nesses aplicativos de edição. Você vai tirar a foto, colocou ali a foto, você vai traçar as linhas. Então, vejam que eu tracei 3 linhas horizontais verdes na linha dos ombros, na linha ali do quadril, na parte mais larga, e na cintura. E depois tracei 2 linhas retas. Então, eu consigo ver ali que o ombro ele está na mesma linha do quadril. A cintura está mais fina. Então, no desenho ali, no geral, eu consigo ver uma ampulheta. Que é uma ampulheta que não tem a cintura tão marcada. Então, se eu perco um pouco do volume do quadril ali e a minha cintura não acompanha, porque daí tem a estrutura da minha costela também, eu vou ficar mais retangular, que é como eu tô hoje. E é importante vocês pensarem, vocês não vão ver a forma geométrica exata. Vocês vão precisar olhar a foto e falar assim, olha, faz mais sentido aqui um retangular do que uma ampulheta. Ou faz mais sentido uma ampulheta do que um retangular. E assim vocês vão identificar o biotipo de vocês. Identifiquei o biotipo. Ok, o biotipo é a imagem ali chapada, 2D. Mas e a imagem 3D? São as nossas características secundárias. A gente não vê isso na foto. O que são essas características secundárias? São aquelas coisas que geralmente nos incomodam, mas a gente não vê ali na foto. Ah, o meu braço é muito fino. Ou o meu braço é muito grosso. Ah, minha perna é muito fina. Ou minha perna é muito grossa. Eu tenho muito seio. Ah, eu tenho pouco seio. Muito bumbum, pouco bumbum. Então, a gente vai olhar essas características, mas é legal a gente pensar se isso nos incomoda. Porque se não incomoda, não faz sentido você pensar nela como não é para criar um problema. Mas olha, eu tenho braço muito fino, mas ok para mim o braço fino, para mim não tem problema. Então você não precisa fazer nada para disfarçar esse braço fino. Agora, se o braço muito fino para você é uma questão, como é que a gente pode usar isso com as roupas para que você se sinta mais confortável com as roupas que você usa? Então é observar as características que talvez você não se sinta tão confortável para ajustar isso através do vestir. E ali eu coloquei algumas características para vocês observarem. Vocês vão ficar com esse material, tá? A Paula vai distribuir para vocês. Então, e eu também vou ficar à disposição de vocês no WhatsApp para qualquer dúvida. Vocês podem, inclusive, mandar as fotos de vocês, que aí eu ajudo vocês a identificarem também, tá bom? Sabendo o nosso biotipo, característica que não nos incomoda, hora de saber usar as roupas ao nosso favor, né? Através da ilusão de ótica. É a história do preto emagrece. Preto não emagrece ninguém, a gente sabe. O que o preto faz? O preto cria a sensação de que estamos menores. Por quê? Porque é uma cor escura. Então, a gente tem a cor como uma ferramenta para nos ajudar. É igual a história da listra. A listra horizontal, ela vai deixar a gente mais larga. Por quê? Porque ela cria o nosso olhar, ele olha para a listra assim. Então, a gente vai descobrir quais são as ferramentas e a gente vai começar aqui falando sobre as cores. Então, cores, né? Vamos lá para as cores. Cores escuras, que tem adição de preto, diminuem visualmente as proporções. Então, sempre que a gente usar cores mais escuras, azul escuro, preto, marrom, tudo que for mais escuro, vai ter a tendência de que é menor. Cores claras, com adição de branco, elas vão aumentar. Então, rosinha, o azul mais claro, amarelinho, o branco, tudo vai parecer maior. E cores vibrantes, que são vivas, intensas, também vão trazer vai chamar atenção para o olho, como o primeiro lugar que você olha, e elas também vão parecer maiores.
Looks em bloco de cor e de alto contraste também vão encurtar ou achatar. Ó, primeira foto, que é o bloco de cor. A gente tem ali uma blusa branca, uma calça preta e ainda tem o sapatinho que tem a pontinha preta e metade bege, que é o Chanel. Então, a gente tem ali um bloco branco, um bloco preto e o bloco do sapato. Então, isso faz com que a pessoa pareça menor. Esse sapato, inclusive, é um sapato que eu recomendo para as clientes que reclamam do tamanho do pé. Meu pé é muito grande, eu boto a sapatilha, meu pé fica enorme. Essa sapatilha, por ter esse bico preto, faz com que o pé pareça menor. Então, eu sou muito alta, e aí que vocês vão usar o material e a aula aqui para tentar encaixar para vocês. Eu sou muito alta, eu não gosto de parecer muito alta. Como é que eu posso fazer para parecer mais baixa? Usar o bloco de cor. Looks monocromáticos, que são mesmo tom, eles alongam. Olha, eu sou muito baixinha. Como é que eu faço para parecer mais alta? Vou usar a mesma cor dos pés da cabeça. Sapatos de bico fino no mesmo tom da pele, eles também vão alongar. Por quê? Porque você não tem ali o bloco de cor do sapato. O sapato, às vezes, a gente acha que não influencia, mas ele influencia muito. Para as meninas que são mais branquinhas, colocar um tênis preto, colocar uma calça preta de treino ou um short preto, você vai ver o bloco do pé ali. Eu me acho estranhíssima quando eu coloco o tênis preto, porque parece que eu tô, tipo, em pedaços, eu me vejo em pedaços no espelho. Então, geralmente, eu prefiro usar um tênis beijinho, um off-white, porque parece que ele acompanha o tom da minha pele e eu não vejo aquela quebra de cor que me faz parecer mais baixinha. E além das cores, a gente tem o que também? As estampas. Aí a gente fala muito das listras, né? Tipo, não posso usar listra horizontal porque parece que eu fico maior. A gente tem a questão que é uma estampa. Então, estampas pequenas, elas diminuem visualmente. Então, a gente tem ali na primeira foto, nem dá para ver o poá, é um poá bem pequenininho. Então, ele vai parecer menor. Em contrapartida, as estampas grandes, elas vão aumentar. Então, tem ali o poá maior, que já parece que é maior a região. Pus o poá, mas poderia ser um floral, qualquer outro tipo de estampa. Listras verticais, elas alongam, enquanto as horizontais, elas vão achatar e alargar. Nossa, mas eu amo listra horizontal e eu uso muito na parte de cima e eu já tenho o ombro mais largo. O que eu posso fazer para continuar usando esse tipo de estampa? Usar uma terceira peça, um colete, uma jaqueta. Por quê? Porque eu crio, com a terceira peça, eu crio uma linha vertical. Ela vai limitar a linha horizontal. Então, o seu olho, ele vai ver a linha ali, só que ele vai ver ela delimitada pela linha da terceira peça. E aí não vai causar essa sensação de que aquela região está mais larga. Tecidos também influenciam muito. Tecido com textura, lã, tecidos plissados, canelados, eles vão aumentar. Por quê? Porque ele tem volume, o próprio tecido já tem o volume. Enquanto os tecidos fluidos e planos mais retos, eles vão diminuir. Por quê? Porque eles não estão completamente colados no corpo e eles são lisos, a estrutura deles é mais lisa. Modelagens. E aí a gente até falou um pouquinho no começo. Babado, manga bufante, ombreira, tudo isso vai aumentar o volume. Se você tem o quadril mais largo do que os ombros e você quer trazer o volume para os ombros, é nesse momento que você vai usar a modelagem a seu favor. Prega, bolso, sobreposição, modelo balonê também aumenta visualmente. Então, meu quadril é largo, então eu não vou usar essas calças com bolso, não vou usar o lenço ou a saia balonê. Ou meu quadril é muito estreito, então eu posso usar isso porque eu vou conseguir trazer a harmonia junto com o meu ombro. E muito importante, não é porque fechou que serviu, né? Não usar roupa maior ou não usar roupa menor do que o nosso corpo. No caso das maiores, exceto se elas forem oversized. E ainda assim, né, o oversized, ele precisa ter ali o estilo todo, porque senão ele fica só uma peça maior no corpo, perdida. Então, a calça muito justa. Não, mas a calça fechou. Fechou, amor, fechou. Mas tá ali, ó, apertando, tchutchando. Você não consegue sentar. Se sentar, estoura o botão. A camisa, a gente fecha. Não, mas tá fechando. Fecha, mas tá ali abrindo o espaço. A lingerie, gente, a parte de baixo, a lingerie, a calcinha, o sutiã, são tão importantes. E às vezes a gente acha que não. Porque se você tá usando um sutiã muito apertado, ele vai mostrar na sua roupa, ele vai dividir. E a sensação que dá é que você tá maior. Porque às vezes você
tá ali completamente proporcional, mas o fato de você usar a roupa menor, uma lingerie menor, que vai marcar, que vai dividir o seu corpo, vai fazer com que você pareça maior. Mas não é que você tá maior, é a peça que é pequena para o seu tamanho. Então, usar a calcinha que seja para o seu tamanho, que não fique cortando, porque não só porque vai aparecer na roupa, mas porque vai causar essa sensação de que você tá maior, quando na verdade é a peça que tá pequena. E ali tem os modelos das peças oversized. Para quem sustenta o estilo, para quem é mais do estilo criativo, dramático e que gosta desse tipo de peça mais ampla, super ok, não é problema nenhum. Mas para quem, olha, eu tenho estilo mais sensual, mais romântico, mais casual. Então, essa peça, ao invés de ressaltar o seu estilo e o seu biotipo, ela só vai te esconder ali no meio. E aqui eu deixei algumas dicas de styling para vocês. Isso eu coloco no dossiê da consultoria de imagem também, para as clientes. Que mostrar as partes mais finas do nosso corpo sempre vai fazer com que a gente pareça mais longilínea, mais alongada, consequentemente mais magra. Não gosto muito de usar o termo magra, mas é mais fácil para a gente entender. Então, os pulsos, quando a gente usa a camisa ali puxadinha e a gente deixa o pulso à mostra, além de ser charmoso, a gente está mostrando o quê? A parte mais fina do nosso braço. Então, já faz parecer, nossa, o braço dela é fininho. Olha, o nosso cérebro lê assim, então já dá aquela sensação de mais alongada. O tornozelo, quando a gente deixa ali o tornozelo à mostra também, é a parte mais fina da perna. E o pescoço, porque o pescoço a gente vai criando uma linha vertical aqui, que também é a parte mais fina aqui do nosso colo, então você também parece mais alta, mais alongada. Colares longos que terminam no meio do seio, eles criam esse decote V. Então, por exemplo, mulheres que têm o seio muito grande e não querem parecer que tem o seio maior, esse tipo de blusa não é legal, porque quanto mais eu tampo, maior ele parece. Então, o decote V, ele é melhor. Como é que eu crio um decote V com uma blusa de gola alta? Eu tenho um seio grande, gosto de gola alta. Eu uso um colar. Se eu coloco um colar aqui em cima, ele já cria aquele V e ele já traz essa sensação de que os seios não estão tão grandes na blusa. Cintos para marcar a cintura. Cinto em cor diferente. Deixa eu ler aqui porque fica mais fácil. Cintura marcada traz a feminilidade. E os cintos podem ajudar. Os mais neutros, prefiro os mais neutros para não destacar tanto. Se for da mesma cor da calça, vai fazer o quê? Vai fazer com que a perna pareça maior. Se for da mesma cor da parte de cima, o cinto, vai fazer com que o tronco pareça maior. E se vocês usarem um cinto estampado ou numa cor diferente, vai o quê? Chamar atenção para a cintura. E é isso, meninas. Deixei aqui. Eu queria escrever uma mensagem para vocês. Não consegui escrever, mas vou falar a mensagem. Desejo muito que vocês celebrem o corpo que vocês têm hoje. Como mulher, eu mesmo sendo consultora, treinando todos os dias, eu tenho muitas questões com o meu corpo. Eu acho que isso é uma coisa que a gente sempre vai ter. Acho que vai ficar cada vez pior, porque a gente tem acesso a muitas informações. Só que acho que a gente tem que aprender a celebrar o nosso corpo. A nossa melhor versão é a versão de agora. Então, antes eu falava assim, não, porque eu estou em busca da minha melhor versão. Até que um dia eu falei assim, não, mas essa busca pela minha melhor versão, ela não vai ter fim. Ela não tem fim. Quanto mais, tipo a cenoura na frente do burro, que você oferece para o burro e comendo a cenoura, você puxa e o burro vai atrás, e ele nunca vai alcançar essa cenoura, porque você está puxando dele. E a gente vai ser sempre guiada nisso. Então, celebrar o nosso corpo. Eu, depois de muito tempo, muita terapia, consigo entender hoje que eu cuido do meu corpo porque eu me amo. É porque eu amo o meu corpo que eu treino todos os dias. É porque eu me amo, que eu me visto bem, que eu quero me vestir bem, justamente por me amar. E não porque eu não gosto de mim. Eu não treino todos os dias porque eu não gosto do que eu vejo no espelho. Não, eu gosto e eu quero me sentir cada vez melhor. Mas eu entendo que a minha melhor versão é hoje. Amanhã vai ser a minha melhor versão de novo. Então, celebrem o corpo que vocês têm, vistam para o corpo que vocês têm, continuem cuidando do corpo de vocês, porque é a nossa casa, é a nossa roupa, é a roupa que a gente não troca, a gente não vai trocar essa roupa, que é o nosso corpo. A gente pode trocar o que cobre ele, mas o nosso corpo não. E eu acho que é isso. Adorei falar para vocês, espero que vocês tenham gostado.
Meu WhatsApp está no final da apresentação também, então fiquem à vontade para me mandarem as fotos, as dúvidas de vocês com relação ao biotipo ou cores, qualquer dúvida que vocês tiverem da aula, estou super aberta para ajudar vocês. No Instagram também, eu sou exatamente do jeito que eu estou aqui, na verdade no Instagram eu sou um pouquinho mais louca. Eu sempre trago as coisas com bastante humor, a Paula sabe. Eu sempre tento trazer as coisas com bastante humor, eu mostro muito da minha maternidade, dos perrengues. Então, vocês vão ver lá que, tipo assim, não é tudo lindo. Eu não apareço linda o tempo todo, arrumado o tempo todo, porque a gente sabe que a vida real não é assim. Aqui um resumo dos meus serviços. Eu faço a coloração pessoal, que foi o serviço que eu fiz para Paula, que é para descobrir as melhores cores, e aí a gente vai descobrir as melhores cores de maquiagem, de tom de cabelo, de acessório, de roupa, como usar as cores que não nos favorecem tanto. A consultoria de imagem, que é um trabalho mais profundo, que ali eu vou analisar a sua rotina, o que você faz, como você quer se vestir, qual o seu objetivo, como você gostaria de se ver, e aí a gente vai entrar no biotipo de novo, só que entra muito mais profundo de saber qual é o tecido que é melhor para você. Eu crio uma identidade visual, é exatamente isso, por isso que eu coloco ali resgatar a identidade, porque eu crio uma identidade visual, falando quais as melhores cores, os tecidos, os sapatos, os acessórios, é um mapa, um guia. A consultoria express, ou personal stylist, que é quando a pessoa tem alguma ocasião, algum evento, e ela, não sei que vestido eu vou usar, vou ser madrinha de casamento, tenho essa paleta de cor, não sei o que fazer. Então, dou esse suporte também. E consultoria personalizada, aulas e mentorias. Então, monto mala, a pessoa vai viajar, não sabe o que levar, vai para o frio, não sabe como fazer, vai só com mala de mão, monto mala. Faço aulas também, como hoje foi um café, mas foi uma aulinha para vocês, e mentoria para consultoras também. Se vocês clicarem no material em meus serviços, vai direto para o post no Instagram, onde eu explico bem bonitinho o que cada um dos serviços entrega. Bruninha, obrigado pela sua palestra, pelo seu tempo, foi incrível. Eu já estou até aqui pensando qual é o meu estilo de corpo aqui para eu fazer alguns ajustes na minha roupa. E meninas, vou deixar aqui na descrição do vídeo o Instagram da Bruna, para vocês entrarem em contato com ela e ela mesma vai passar a condição especial para vocês. A todas que estiveram aqui com a gente, meu muito obrigado e até uma próxima.